O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para a refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado, ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata, outros 50. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se ama pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Estou cá pensando com os meus botões, se eu estivesse no lugar de Simão, depois dessa conversa de Jesus, eu saía correndo. Eu dava uma carreira, estava até hoje correndo atrás de mim para ver se pegava eu. Porque ele convidou Jesus, né? Ou Jesus foi sem convidar, não se sabe. Talvez ele tenha convidado Jesus. Jesus foi fazer refeição na casa dele. E o judeu, ele tinha isso, né, como norma, como regra. Todo hóspede que acolhia, que era acolhido, quem estava acolhendo, oferecia-lhe uma bacia para lavar os pés. E vejam, né, quando a gente fala lavar os pés, né, hoje a gente, aqui no nosso contexto, nós temos tênis, temos sapato, né, e se andamos, né, tirando aquele odor, né, que alguns pés têm, né, na maneira geral, os pés estão limpos. Mas você imagina Jesus andando para aquelas terras, para aquelas poeiras, né, para aquelas estradas, né, de terra seca, de poeira, né? E a mulher lavando. O que me encanta, quanta lágrimas esta mulher derramou, a ponto de lavar os pés de Jesus. Né? Isso é claro que é um gesto muito significativo e um gesto muito profundo.
não só isso, ela banhava os pés de Jesus e enxugava-os com os seus cabelos. Duas coisas impressionantes nesse texto. E aí, quando a gente olha para a atitude da mulher, né, Jesus classifica esta atitude como sendo uma atitude de amor. Ela manifestando para com Jesus todo o amor que ela tinha. Manifestado nas lágrimas, nos cabelos que secou os pés, e no perfume. Este perfume, o evangelista João, ele nos dá um detalhe importante que o Evangelho de Lucas não conta. Mas o Evangelho de João disse que era um perfume caríssimo e um perfume raríssimo. E ela quebrou, ela abriu o perfume, que era uma espécie, né, de garrafa, mais ou menos, né, dessa largura, um tanto quanto alta, um jarro de alabastro, né? E para tirar o perfume tinha que quebrar a parte de cima, o gargalo do jarro. E o texto diz que ela quebrou aquele gargalo e jogou todo o perfume. E o Evangelho de João até coloca um comentário que Judas Iscariotes faz. Ele disse assim: por que gastar tanto dinheiro com perfume? Por que não usou o dinheiro para dar comida para os pobres? Vai dizer Judas. E João coloca uma observação que Judas falou isso não por conta do perfume, mas porque Judas era o que cuidava das finanças. Então ele estava de olho nas finanças. Mas voltando, Jesus está na casa, né, desse tal Simão aqui, que levou Jesus para fazer refeição na casa dele. E sentado à mesa, eis que esta mulher entra. E Simão, que convidou Jesus, ficou pensando, se Jesus soubesse, se ele de fato fosse um profeta, ele sabia quem é esta mulher. Esta mulher tinha uma fama conhecida. O evangelista não diz, ele só diz que ela era uma pecadora. Você pode pensar o que quiser. Mas, na verdade, essa pecadora, né, ela é classificada como prostituta. O Evangelho de João diz quem ela era. Então, de fama conhecida. De fama conhecida. E penso que o Simão, ele estava se julgando melhor do que esta pecadora. E aí, porque está julgando como sendo o melhor, é que Jesus dá ali uma lição. Né? Por isso eu digo, se sou eu, o Simão, eu estou correndo até hoje. Porque Jesus ensina o verdadeiro significado do amor. O verdadeiro significado do amor. E ainda ele diz, a quem muito se perdoa, a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E a quem se perdoa muito, mostra muito amor. E aí ele diz, né, por essa razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Porque ela mostrou muito amor. E a quem se perdoa muito, se demonstra muito amor. E a quem se perdoa pouco, se demonstra pouco amor. Então, é bonito e é desconcertante ao mesmo tempo. Um outro elemento é, vamos imaginar quais eram os motivos pelos quais a mulher estava chorando aos pés de Jesus. Ela estava chorando, sem dúvida, chorando os seus pecados. E por isso banhava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E este, para nós, é o primeiro ensinamento. Nós também precisamos ter esta coragem de chorar os nossos pecados. De chorar os nossos pecados.
E chorar, não simplesmente porque cometemos pecado, mas chorar porque com os nossos pecados ofendemos a Deus. Chorar com um desejo de mudança, chorar com arrependimento sincero. E quando se chora com arrependimento sincero, se chora também com o desejo de não mais cometer aqueles pecados, de corrigir, de mudar de vida. Né? E é importante a gente observar, né? Como é que nós valorizamos aqui, como é que nós valorizamos o sacramento da confissão? E quando nós procuramos a confissão, será que nós nos aproximamos da confissão verdadeiramente contrito, com um desejo de mudança no nosso coração? Ou será que a gente procura, e quando procura o sacramento da reconciliação, somente para cumprir preceito, somente por obrigação? Infelizmente, muitos de nós procuramos o sacramento. Quando procuramos, porque também demoramos para procurar, muitos até se acham sem pecados. Dizem, eu não tenho pecado, por isso não vou me confessar. Bom, pensar assim, né, já é um exagero, né? Porque o Salmo diz que o justo peca 7 vezes por dia. Se o justo peca 7 vezes por dia, imagine nós, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, para que, como esta mulher, a gente possa ter coragem de se jogar aos pés de Jesus, para chorar os nossos pecados, e ouvir de Jesus o que essa mulher ouviu, que é a frase que o padre sempre diz no final da confissão, depois que a gente dá a absolvição para o penitente. Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. A gente diz mais ou menos assim, a gente diz assim, o Senhor te perdoou, vai em paz. Esta frase que a gente repete. Então, olhando para essa mulher, né, que se jogou aos pés de Jesus e não teve vergonha de chorar os seus pecados e ungiu os pés de Jesus com um óleo, que nós também tenhamos a coragem de nos colocar aos pés de Jesus e chorar os nossos pecados. Ou então, como diz a carta de Tiago, né, que a gente tenha coragem de lutar até o sangue para não pecar, para não sermos infiéis a Jesus no seu amor e na sua misericórdia. E se, porventura, a gente cair no pecado, que a gente seja humilde, como foi esta mulher, a ponto de se jogar aos pés de Jesus e pedir perdão, arrependidos dos nossos pecados. Que o Senhor nos conceda a graça de uma sincera e profunda conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e